Olá, bom, sejam bem-vindos a mais uma exploração profunda. Hoje a gente tem em mãos um material que, à primeira vista, pode parecer, sabe, puramente burocrático, Uhum, total. mas que na verdade esconde a verdadeira mecânica do poder local. O nosso objetivo hoje é desvendar o funcionamento de uma Câmara Municipal. E para isso, a gente vai fazer um raio-x completo, comentando detalhadamente 15 questões de um simulado. Isso mesmo. Um simulado que é focado exclusivamente no regimento interno da Câmara Municipal de Esteio, lá no Rio Grande do Sul. E o material que a gente usou de base inclui tanto o gabarito comentado dessas 15 questões cruciais, quanto o próprio documento oficial na íntegra. Há 53 páginas. Exato, as 53 páginas da resolução número 577 de 2006, que já está atualizada até a recente resolução 840, agora de 2025. Caramba, muita atualização, né? Bastante. E o que dita o tom da nossa análise é justamente a percepção de que entender esse regimento não é só decorar prazo para uma prova. Sim, não é só papelada. Definitivamente não. É entender a arquitetura invisível da democracia local. Quem domina essas regras entende direitinho onde o verdadeiro poder reside, como as decisões que afetam o dia a dia da cidade são tomadas de verdade. Perfeito. É o mapa do tesouro da burocracia. E a nossa missão é decodificar isso. Bom, vamos entrar direto no segmento 1, que o Mackerel chama de a base do poder e o relógio da Câmara, abrangendo aí as questões 1 a 4 do simulado. Vamos lá. A questão 1, ela pergunta sobre as funções precípuas, as funções principais do poder legislativo de Esteio. E eu confesso que no imaginário popular a galera acha que vereador só faz lei. É o erro mais comum. Mas a resposta correta dessa primeira questão, que é a alternativa B, mostra que são 4 pilares lá no artigo 1º. Função legislativa, claro, mas também tem a fiscalizatória, a julgadora e a administrativa. E é fascinante ver isso no papel, sabe? A legislativa é a óbvia, mas a administrativa garante que a Câmara gerencie a própria casa, os servidores. Sem depender do prefeito para comprar um papel sulfite. Exatamente. Agora, as funções fiscalizatória e julgadora são o verdadeiro contrapeso. A fiscalizatória, que conta com auxílio do Tribunal de Contas, é para ficar de olho no dinheiro. E a julgadora, essa é a pesada. Essa é de caçar mandato, né? Isso, eles têm o poder de processar e julgar o próprio prefeito por infrações político-administrativas e julgar os próprios colegas, os vereadores, por quebra de decoro. É um poder imenso. É o freio de arrumação da cidade. Mas toda essa engrenagem funciona num calendário muito bem definido, que é o foco da questão 2 do nosso simulado. A questão sobre o período da sessão legislativa anual. Isso. A alternativa C crava que o ano de trabalho normal da Câmara vai de 30 de janeiro a 15 de dezembro, conforme o artigo 5º. Eu até brinquei quando eu estava lendo porque o recesso de verão deles é bem generoso, né? Quase 1 mês e meio. Pois é, de meados de dezembro até o finalzinho de janeiro. É uma janela fixa. Tudo que for ordinário tem que acontecer dentro desse calendário. E essa previsibilidade ela vai afinando, sabe? A questão 3 foca exatamente nisso. Quando a magia realmente acontece dentro desse ano legislativo. A rotina das terças. Exato! A questão 3 pergunta os dias e horários das sessões ordinárias e a resposta certa, a alternativa B, estipula que elas ocorrem às terças-feiras, das 17 às 21 horas. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 5º. E por que cravar esse horário tão específico? 4 horinhas na terça-feira. Porque garante previsibilidade. O cidadão comum sabe exatamente quando a Câmara está operando. Ninguém pode marcar uma votação surpresa na madrugada de uma quinta-feira para passar um projeto polêmico sem ninguém ver. E também para o vereador se organizar, né? Sim, eles evitam conflitos de agenda. Mas aí entra uma pegadinha muito boa do regimento que a questão 4 explora. A exceção à regra. Ah, convocação extraordinária. Eu achei isso incrível. A questão 4 pergunta quando que o prefeito pode convocar a Câmara extraordinariamente. E a resposta, que é a alternativa B, diz que é somente durante o recesso parlamentar. Artigo 6º, parágrafo 1º. Cara, isso é muito louco. Significa que de fevereiro a meados de dezembro,
O perfeito não apita nada na pauta da Câmara. Nada. Zero interferência. A Câmara é totalmente dona do próprio nariz durante o ano letivo. O Executivo só tem poder de bater lá e falar para todo mundo voltar de férias se tiver uma emergência máxima no verão. E isso blinda o Legislativo. Garante uma independência pautal absoluta. É uma proteção institucional maravilhosa. Sensacional. Bom, avançando aqui por nosso segundo segmento do simulado, que cobre das questões 5 a 8. Aqui a coisa fica realmente interessante porque a gente entra nas faltas, na dança das cadeiras e nos prazos apertadíssimos. A parte que pune quem não trabalha. Exato. A questão 5 é a pergunta de ouro. Quantas faltas seguidas resultam em renúncia tácita? Aquela alternativa B é bem clara. São apenas 3 sessões plenárias consecutivas, sem justificativa ou licença. Artigo 12. Isso. Faltou 3 terças-feiras seguidas, perdeu a cadeira. É rua. Eu achei muito rígido, num bom sentido. É rigoroso porque a omissão reiterada no entendimento do regimento é um abandono de cargo silencioso, o mandato não é do político, é da população que elegeu ele. Se a pessoa não aparece para trabalhar, o sistema não pode ficar travado. O assento vazio significa que um pedaço da cidade está sem voz ali dentro. E a máquina tem que girar, né? O que nos leva ao cenário da questão 6 e 7. A corrida do suplente. Quando alguém perde a cadeira ou sai, o prazo para repor é surreal de curto. É quase modo de emergência. A questão 6 pergunta o prazo que a mesa tem para convocar o suplente. Alternativa B, exatas 48 horas. 2 dias para achar o cara e chamar. E aí a questão 7 completa esse drama. O suplente foi convocado. Quanto tempo ele tem para avisar por escrito caso ele não possa assumir? Apenas 24 horas. Também na alternativa B. Ou seja, a Câmara abomina a cadeira vazia. Em 3 dias, no máximo, eles resolvem um buraco no plenário. Eu adoro essa minúcia. Como eu disse, a representação não pode ficar manca. Se falta um vereador numa votação crítica de orçamento, isso altera todo o equilíbrio de forças políticas. Então tem que ser jogo rápido. E essa agilidade vale para os partidos também. A questão 8 do simulado toca no poder das bancadas. Ela pergunta o prazo que o líder de bancada tem para indicar os membros do seu partido para as comissões da casa. Alternativa C. São só 5 dias. E tem um detalhe no parágrafo único do artigo 18. Se a liderança perder esse prazo, se o partido ficar brigando internamente e não decidir... O presidente da Câmara vai lá e escolhe por eles. Exatamente. O regimento prefere uma decisão monocrática rápida do presidente do que deixar a casa paralisada por causa de briga de partido. Punição por desorganização. Acho justo. E já que a gente falou do presidente assumindo o controle, vamos puxar o terceiro bloco das questões 9 a 12. Quem manda na casa e a segurança física lá do plenário. A mesa diretora. Isso. A questão 9 aborda um negócio que me chamou muita atenção. A duração do mandato da mesa diretora. Pela alternativa A, o mandato é de apenas 1 ano. Podendo ser reconduzido por mais um período para o mesmo cargo. Artigo 21. Mas 1 ano é muito pouco, não é? A sensação que dá é de um mandato relâmpago. É rápido, sim. Mas essa alternância curta é um antídoto maravilhoso contra oligarquias internas. Em algumas câmeras, mandatos de 2 anos permitem que uma panelinha domine tudo por metade da legislatura. Ah, entendi. Com 1 ano só, o grupo que está no poder é forçado a negociar o tempo todo com a oposição, porque eles sabem que logo vai ter outra eleição. E só pode reeleger uma vez para o mesmo cargo. Garante a rotatividade. E a questão 10, só para formalizar, pergunta: como essa mesa é composta? Alternativa A: presidente, vice-presidente e secretários. É o trio de ferro que comanda tudo administrativamente. Exato. Mas aí o regimento, sendo super detalhista, prevê o impensável na questão 11. Essa é de filme de ação, a hipótese do caos total. A questão 11 pergunta o que acontece se todos os cargos da mesa ficarem vagos de uma vez. Tipo um acidente, cassação em massa, sei lá. Fica todo mundo sem comando? É a vacância total. E a resposta que está na alternativa B do simulado é que o vereador mais votado assume a presidência provisoriamente
até eles conseguirem fazer uma nova eleição. O artigo 23 usa o critério máximo da democracia numa hora dessas. Se o sistema que eles criaram internamente colapsar, a Câmara volta às suas origens. Quem teve mais voto popular. Quem tem mais legitimidade com o povo. Isso. Essa pessoa pega a bronca e estabiliza o navio. É a legitimidade das urnas servindo de bote salva-vidas institucional. Muito inteligente. E a última desse bloco é a questão 12, sobre o ambiente lá dentro. É uma regra super objetiva sobre o porte de arma no recinto do plenário. Alternativa C, estritamente proibido. Artigo 33. Nenhuma surpresa aí, mas o regimento é bem taxativo, né? Ou usando a força da palavra e do voto. Se você deixa alguém entrar amado, você coloca a força física e a intimidação na equação. Não dá para debater orçamento com um cara armado na sua frente. E a quebra dessa regra é quebra de decoro na hora. Imediata. O debate tem que ser pautado só pela força das ideias. Perfeito. Agora a gente chega no último segmento do simulado, questões 13 a 15, onde o trabalho pesado de verdade acontece, porque a gente foca muito no plenário, mas a lei é lapidada mesmo nas comissões. As engrenagens da casa. Sim. A questão 13 introduz isso perguntando como as comissões se classificam. E a resposta D do gabarito mostra que são permanentes e temporárias. Isso está no artigo 34. E a lógica é simples. As permanentes cuidam da rotina, saúde, finanças, educação. Elas filtram os projetos que chegam. Para não chegar projeto inconstitucional no plenário, por exemplo. Exato. Elas barram o que está ruim antes de gerar debate inútil. Já as temporárias operam sob demanda. Uma CPI para investigar algo ou uma força-tarefa para estudar um problema muito específico com um prazo de validade. Legal. Agora, o detalhe logístico que me pegou foi na questão 14. Ela pergunta quantos membros compõem cada comissão permanente. Alternativa B. Exatamente 3 membros, cravado no artigo 43. Não é coincidência esse número. Conta pra gente, por que 3? Parece um esquadrão tático, sabe? Pequenininho. A matemática é muito precisa. Primeiro, 3 é ímpar. Então você elimina a chance de empate quando eles forem votar um parecer técnico. Sempre vai ter maioria. 2-1 no mínimo. Isso. Segundo, é super ágil. Tentar juntar 5 ou 7 vereadores numa mesma sala toda semana para analisar a papelada é um pesadelo de agenda. Verdade. Com 3, você consegue marcar reunião rápido e a burocracia anda. É o equilíbrio perfeito entre ter opiniões diversas e não travar a máquina. Mas aí gera um risco que a nossa última questão do simulado, a questão 15, tenta evitar. Evitar a sobrecarga ou o monopólio. Ela pergunta em quantas comissões permanentes o mesmo vereador pode ser titular. A alternativa B é de novo, no máximo 2 como titular. E ele só pode ser suplente em mais uma. Esse limite do artigo 34, parágrafo 4º, ele existe por quê? Para ninguém abraçar o mundo. Para evitar um monopólio técnico. Imagina se um vereador muito experiente ou muito controlador resolve participar de todas as comissões. Ele vira o dono da Câmara. Total. Ele ia ditar o ritmo de todos os pareceres, forçando esse teto de 2 comissões. O regimento obriga que o trabalho braçal seja distribuído. Todo mundo tem que pegar sua fatia de responsabilidade. Descentraliza o poder. Bom, chegando ao fim dessa análise, a gente passou pelas 15 questões. A gente viu as 4 funções da Câmara na questão 1, a velocidade que eles têm para substituir ausências injustificadas, né, a questão da renúncia tácita. Os prazos de 48 horas para chamar suplente. Exato. Vimos o mandato curto da mesa diretora para evitar oligarquia e essa logística brilhante das comissões de 3 pessoas. Isso tudo prova porque quem acompanha a política local não pode ignorar o regimento interno. As regras ditam o jogo, elas definem o ritmo e a ética de todas as leis que afetam a nossa rua, o nosso bairro e os nossos impostos. Com certeza. Mas antes da gente encerrar, eu sei que você separou um pensamento provocativo para o final, não é? Um gancho ali do título 8 que não caiu no simulado, mas que vale a reflexão. Eu acho essencial trazer isso. A gente passou o tempo todo falando de como os políticos se substituem, se punem, criam regras para eles mesmos governarem o espaço legislativo. Mas lá no artigo 142, o regimento prevê algo chamado tribuna livre.
Tribuna livre. E isso é um espaço de 10 minutos dentro do plenário, dedicado exclusivamente para a própria população usar o microfone, sem intermediários. O cidadão comum pode ir lá e falar. Sim, é garantido na regra. E a provocação que fica para quem nos ouve é a seguinte: o regimento detalha perfeitamente o poder dos políticos e eles estudam isso para usar o poder deles. Mas com que frequência os cidadãos ou associações de bairro estudam essas mesmas regras para ocupar o espaço que a lei já garante a eles? Fica o convite para que a nossa audiência procure saber como funciona a Tribuna Livre na sua própria cidade, porque o manual de regras também foi escrito para quem está do lado de fora do plenário. Nossa, uma provocação instigante mesmo. É sobre o verdadeiro alcance da participação civil. Bom, com essa perspectiva sobre a ocupação dos espaços, a gente encerra a nossa imersão de hoje. Agradeço demais pela companhia nessa análise detalhada das 15 questões e a gente continua desvendando as engrenagens da sociedade em breve. Até lá!